Prédio histórico no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, em estilo neoclássico. Um importante espaço de arte contemporânea na América Latina. Esse lugar é a Casa Daros. O prédio, inaugurado em 1866, foi projetado por Francisco Joaquim Bittencourt da Silva. Quase 100 anos depois, em 1987, a construção de Bittencourt da Silva foi tombada e virou patrimônio histórico da cidade. Aqui já funcionaram um recolhimento de crianças pobres, um educandário para moças e, mais tarde, um colégio particular. Após adquirir o imóvel em 2006, a Daros Latinoamérica deu início às obras de restauração e reforma para transformá-lo na Casa Daros. Pela primeira vez será permitido o acesso do público a esse belo espaço. O restauro do prédio recebeu especial atenção. Os detalhes remanescentes da época da sua construção foram preservados e totalmente recuperados. Em 2008 e em 2009, 3 oficinas formaram a linha de frente das obras de restauro da casa: as de madeira, de metais e de gesso. Esse prédio ele foi construído em 1866 com um projeto do arquiteto Bittencourt da Silva, que foi um grande arquiteto à época, e ele trabalhou no escritório do Grand-Jean de Montigny. Grand-Jean de Montigny foi o introdutor do estilo neoclássico no Rio de Janeiro. Esse prédio ele foi construído como um orfanato para meninas, e pouco depois ele se tornou o Educandário Santa Teresa, uma espécie de internato de jovens moças. Me surpreendeu muito essa qualidade desse espaço e dessa arquitetura que é tão importante, tão marcante na paisagem urbana do Rio de Janeiro. Foi feito um trabalho muito extenso de levantamento arquitetônico desse prédio, de estudo, sala a sala, dos elementos decorativos e um amplo diagnóstico de todos os elementos arquitetônicos do prédio. O uso dela sempre foi voltado à questão da educação. Então, ela manteve essa espacialidade, embora um pouco alterada quando nós iniciamos os trabalhos aqui de restauração, mas ela manteve essa espacialidade e essa característica importante de uma arquitetura neoclássica. As fachadas estão sendo totalmente recuperadas e as esquadrias das fachadas também estão sendo restauradas, sendo que nós estamos retirando a pintura e deixando a madeira livre. Primeiro identificamos uma a uma as esquadrias, depois nós retiramos cada uma delas e descarregamos, ou seja, retiramos essas tintas que tinham sido envelhecidas, os vernizes antigos, até chegar na estrutura original da madeira. Primeiro a decapagem, e aí você verifica as partes danificadas,
ou comidas por cupim e tal. E quando uma região está inteiramente danificada, se substitui. Quando não, fazemos as próteses. Quando encontramos madeira, como em geral aqui são cedro e outras partes, jacarandá, sucupira, pindirriga, nós buscamos na própria obra, entendeu? Madeiras que sejam ou da mesma madeira ou madeira com tonalidade aproximada, em textura aproximada também. Quando não, a gente resolve na tonalidade. Não só a parte das madeiras foi identificada, como foram numeradas uma a uma das dobradiças, dos metais, que eram completamente encobertos por uma camada de tinta branca ou de tinta marrom, dependendo da esquadria em que ela se encontrava. Havia estilos variados, hacía portas com 4 folhas, 3 folhas, dois fechos de correr, ou seja, que são as cremonas de ferro que traban as portas em cima, trincos para travar a porta no chão, e aldrabas que para quando a porta estivesse aberta ela pudesse ser presa, não? Para não ficar batendo. Todos os elementos decorativos são muito simples, mas de excelente qualidade. Então, tanto é que nós temos até hoje essas peças metálicas, essas ferragens funcionando mesmo depois de 150 anos de vida útil. O projeto de reforma sempre foi pensado a recuperação da casa, mas também para funções contemporâneas. Mas, por outra parte, foi tratado com muito cuidado a recuperação da parte valiosa, a parte de valor histórico. Nós estamos na antiga capela e nós estamos vendo aqui, por exemplo, o que restou de uma antiga coluna em estuque. Estuque justamente é essa técnica onde você tem um suporte de madeira que pela ação da água e dos insetos, dos cupins, vai comendo toda a estrutura até que ela apodreça. Então essa parte foi toda retirada e vai ser restaurada uma a uma. Os elementos em estuque, eles servem para decorar o ambiente. Então tem os forros, os antigos forros, as sancas e essas colunas, inclusive você vê na sobreverga das janelas, na parte superior das janelas, tem esse elemento triangular decorado. Os detalhes mínimos num trabalho de restauração chegam, por exemplo, a gente fazer o que chamamos de uma prospecção estratigráfica. Estratigráfica é porque são os vários estratos ou as várias camadas de tinta por que passou essa parede. Então, nada aqui é gratuito, ou seja, essas pesquisas são feitas para a gente chegar e propor um cromatismo, ou seja, uma pintura do prédio. Essa pintura não é apenas uma pintura de gosto. Sendo esse um prédio histórico, ele guarda na sobreposição das camadas de tinta parte da sua história. Aqui que é a parte do marmorizado que eu falei, tá vendo? Essas paredes, elas foram integralmente restauradas. Então você tem essa superfície como se fosse um mármore. Inclusive eles passavam antigamente uma cera para dar justamente esse brilho que a pedra tinha. Então isso é um falso mármore, essa técnica chama-se escaiola. Esse é um prédio que é considerado patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro, tombado dessa forma, né? É uma dos prédios mais exemplares da arquitetura neoclássica da cidade do Rio de Janeiro, e nós estamos aqui fazendo uma visita para verificar como é que está sendo feita a obra, não é? Quais são os critérios que estão sendo adotados e aprender, né, com os novos técnicos que estão trabalhando nessa área. O patrimônio do Rio é um dos mais importantes patrimônios históricos brasileiros. E a gente realmente tem que cuidar muito bem desse patrimônio, porque a gente pode perder nossa memória na perda desses ícones, desses prédios que são a nossa história.
Toda vez que eu entro na casa, se percebe as mudanças. E um dia chego, uma sala que tem todas as janelas recuperadas, outro dia chego e vejo a oficina de recuperação de metal. Então, o tempo todo a casa se vai aprimorando, não?